Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema universal, a complexa dinâmica das conexões humanas. Sabe, é muito comum a gente se perguntar por que tantas interações falham, né? E o mais fascinante é que a resposta não está apenas na psicologia clássica, mas escondida nos bastidores da nossa própria neurociência. Fato é que frequentemente vivenciamos atritos, exaustão ou aquela sensação persistente de insatisfação nas conexões, não importa o esforço que a gente coloque ali. Vamos investigar as raízes desse desgaste que, cá entre nós, costuma minar a nossa energia mental. A nossa rota de hoje abrange 5 pontos rápidos: a ilusão das expectativas, o que são os 5 As, o passado e o cérebro, a regra dos 25% e, por fim, o advogado sábio. Seção 1, a ilusão das expectativas. O peso das falsas expectativas. Olha só que interessante. A frustração quase nunca surge de falhas reais da parceria em si. Na verdade, o nosso cérebro emite o que chamamos de mensagens enganosas. Ele dispara alarmes completamente falsos, criando a ilusão de que alguém de fora tem a obrigação vitalícia de curar as nossas dores do passado. É literalmente como culpar o espelho por um machucado nosso. Não faz sentido, né? Seção 2. O que são os 5 As? Os blocos de construção do apego seguro. Eles são atenção, aceitação, afeto, apreciação e permissão. Essas são as 5 qualidades essenciais que a mente humana busca de forma inata. Basicamente, elas formam os pilares absolutos, a base de qualquer vínculo seguro e saudável que a gente tenta construir. O último conceito, a permissão, ilustra brilhantemente a profundidade de todo esse modelo. Trata-se da liberdade para que a pessoa expresse suas emoções mais puras sem censura nenhuma. Uma conexão verdadeira, para valer mesmo, exige um espaço totalmente livre de controle, manipulação ou daquele julgamento constante. É sobre ter espaço para ser quem se é. Seção 3. O passado e o cérebro. Como a infância molda o cérebro. Se a gente olhar para o passado, o contraste fica bem evidente. De um lado estão os 5 As, que representam exatamente aquele ambiente acolhedor e seguro que todas as crianças mereciam ter. Do outro, temos a dura realidade que muita gente de fato experimentou: críticas, ausências emocionais e manipulação. Essa é a própria definição de um déficit emocional severo. E neurologicamente falando, o impacto disso é gigantesco e super duradouro. Quem teve essas necessidades atendidas cresceu com um centro de alarme calmo e blindado. Por outro lado, a ausência desses elementos molda fisicamente um cérebro cronicamente em alerta. Esse cérebro passa a vida adulta emitindo aquelas mensagens enganosas de perigo em praticamente qualquer vínculo. Fica o tempo todo soando um alarme falso. Seção 4. A regra dos 25%. A regra que muda o paradigma. Exatos 25%. O consenso psicológico estabelece que a gente deve buscar no máximo 1/4 das nossas necessidades emocionais em um único indivíduo. Pensem bem, ninguém é um canivete suíço emocional, né? Tentar extrair 100% de conforto, atenção e afeto de uma só fonte é a receita exata para um colapso na relação. A matemática de forçar outras pessoas a preencherem aqueles grandes vazios lá do nosso passado é simplesmente impossível. A verdadeira segurança não está em buscar validação eternamente do lado de fora, nas outras pessoas, mas sim em cultivar esse senso de valor a partir de dentro. É uma mudança de chave tremenda. Seção 5. O advogado sábio. A solução interna definitiva. Surge então uma figura sensacional, o advogado sábio. E não se trata de uma ilusão mística, tá? É o cultivo de um aspecto racional e solidário na nossa própria mente. É como se fosse um guia compassivo interno que atua justamente para neutralizar ativamente aquele pânico gerado pelas mensagens falsas do cérebro que a gente comentou antes. E aqui a transição de mentalidade fica nítida. Enquanto a voz do trauma exige apavoradamente uma aprovação externa como condição de sobrevivência, o advogado sábio garante que a estabilidade dos 5 As seja fornecida primeiramente por nós mesmos. Ele literalmente vira o jogo. Mas como a gente faz isso? Para implementar essa neuroplasticidade autodirigida, existe um processo bem claro de 4 etapas. Pensem nisso como um treino mental mesmo. Primeiro, diagnosticar a mensagem falsa. Segundo, recrutar a sabedoria compassiva do advogado sábio. Terceiro, entregar a nós mesmos aqueles componentes emocionais essenciais. E, por fim, redirecionar o nosso foco para comportamentos que sejam realmente saudáveis. Na prática, o dia a dia é o que manda. Pequenos hábitos reescrevem circuitos nocivos diariamente.
Listar agradecimentos ou celebrar micro-vitórias são injeções puras de apreciação e aceitação. Defender nossos próprios limites e investir em interesses genuínos são provas inegáveis de afeto interno e cuidado contínuo. É assim que a gente fortalece o cérebro de verdade. A reestruturação definitiva de qualquer vínculo não começa consertando as outras pessoas, mas reeducando as nossas próprias vias neurais. Então fica a grande reflexão para fecharmos esta análise. Quais ações concretas o nosso advogado sábio interno pode implementar hoje mesmo para suprir a necessidade de atenção, aceitação e afeto? Afinal, o primeiro passo para qualquer relação sólida lá fora é arrumar a nossa própria casa por dentro.